drasticamente diferente da dor aguda do treinamento. A dor aguda do treinamento tem uma origem metabólica, ou seja, o acúmulo de ácido lático. É de bom alvitre que pessoas com dores agudas ao exercício devem, no mínimo, diminuir a intensidade dos mesmos, até que a dor cesse ou diminua. Se isso não acontecer, deve simplesmente parar o exercício, parar com a atividade esportiva. Na dor crônica, é interessante notar que, sobre a atividade em geral, ela é aliviada consideravelmente com a sua intensidade. Ou seja, os pesquisadores acreditam que, quando a gente está com uma dor muscular muito intensa, se nós repetirmos um exercício um pouco mais brando, ocorra um desvio do infiltrado inflamatório e uma recuperação mais rápida das lesões antigas, e migração das células inflamatórias para as novas lesões segmentares. Quando essas necroses são intensas, ocorrem as chamadas lesões musculares, ou seja, as verdadeiras rupturas das fibras. Essa é a causa mais frequente de acometimento muscular nos exercícios. A ruptura muscular, a morte de algumas fibras ou de alguns segmentos de fibras musculares. Atualmente, por exemplo, dificilmente, por causa dessa razão, um jogador de futebol consegue jogar uma temporada inteira sem ser acometido por uma lesão desse tipo. É difícil você ver um jogador que passe um ano inteiro sem ter uma contusão muscular. Acontece que o sistema capitalista transforma o craque em mercadoria, que obviamente tem que ser vendida, esquecendo-se que um jogador não é uma máquina. Daí serem submetidos a um número muito maior de competições que sua musculatura permitiria, ocasionando aquilo que os americanos designaram como lesão por overuse, lesão por uso demasiado. De longe, conforme já dissemos, atualmente essa é a principal causa de lesão no esporte moderno. Joga-se demais. Joga-se muito futebol, muito vôlei, muitas competições de halterofilismo e assim por diante. Além disso, alguns preparadores físicos treinam demais. Conclusão: lesão, dano muscular. No geral, as lesões musculares tendem a sarar sem sequelas. As de menores proporções, a grande maioria cursa desta maneira. Porém, uma ruptura muscular completa, obviamente, pode ser até passível de correção cirúrgica, que às vezes tem que ser imediata. Qualquer lesão muscular pequena se recupera sem sequela nenhuma. Ou seja, com repouso, num tempo que varia de caso a caso e conforme o tamanho da lesão. Não se deve em nenhum momento administrar corticosteroides nesses locais, pois está demonstrado na literatura que eles podem ser extremamente prejudiciais ao músculo. Ou seja, a recuperação muscular vai ocorrer com defeito, mais precisamente, uma fibrose. A fibrose acontece dentro do músculo toda vez que a recuperação for insuficiente. A fibrose é um tecido denso, composto por tecido colágeno. A fibra muscular, quando um tecido do nosso organismo nobre é substituído por outro menos diferenciado. Assim sendo, a fibra muscular, que é o tecido nobre, muscular esquelético, vai ser substituído por um tecido mais rudimentar, que é o tecido fibroso, colagênico, e que, por ser menos nobre, logicamente, não possui as propriedades contráteis da fibra muscular. E, por conseguinte,
O músculo como um todo, além de perder agilidade, força e potência, fica igualmente exposto com mais frequência a novas lesões. E, além disso, de intensidades maiores. Infelizmente, muitas vezes no esporte profissional, os médicos e preparadores físicos são forçados por presidentes de clube, pelas empresas patrocinadoras do esporte, a colocar determinado atleta em campo. Nesse momento só tem um prejudicado. O prejudicado é o próprio atleta, conforme dissemos anteriormente, porque ele vai ter uma recuperação incompleta, uma fibrose, menor qualidade muscular e maior frequência de novas lesões. Por coincidência dessa nossa apresentação, recentemente fomos chamados a intervir na imprensa, ao público, para comentar a lesão de um patrimônio do futebol brasileiro, o atleta Ronaldo, chamado há muito pouco tempo atrás de Ronaldo Fenômeno. Ronaldo apresentou uma lesão bilateral de tendão patelar. Em ambas as lesões, ele se contundiu isoladamente, ou seja, não houve um trauma para que ocorra a lesão. E a lesão do tendão patelar na literatura da patologia muscular é uma patologia muscular, não é uma patologia do tendão em si. Ocorre que a preparação física tem que prestar atenção sempre na relação agonista-antagonista. Em relação à coxa, entre a parte anterior da coxa e a parte posterior da coxa. Entre o quadríceps femoral e o bíceps femoral. Portanto, toda vez que ocorrer um desequilíbrio muscular, nós estamos muito mais sujeitos a uma lesão ligamentar, tendínea e até mesmo óssea. Deve sempre haver um equilíbrio, repito, entre o agonista e o antagonista. Outras lesões tendinosas e ou ligamentares também podem ser consequência de alterações musculares incompatíveis. Que sirva de alerta a todos os preparadores físicos que a marcha, a corrida, o esporte em geral, tem que participar de uma verdadeira harmonia. Se o músculo se sobressair, ele pode ocasionar lesões articulares, ligamentares e até mesmo ósseas. É preciso manter um equilíbrio nos exercícios entre esses músculos, sob o risco de ocorrerem lesões musculares ou em outros sítios do aparelho locomotor. Esse desequilíbrio muscular num determinado segmento do corpo, por exemplo a coxa, deve-se principalmente a uma propriedade inata da fibra muscular, a de aumentar o seu volume. Acredita-se que no indivíduo com genótipo propício, é possível aumentar em até 9 vezes o volume de uma fibra muscular. Uma célula muscular ao microscópio, para vocês saberem, mede em média 35 micras. Ela pode chegar a medir 270 micras. A esse aumento de volume chamamos em anatomia patológica de hipertrofia. A fibra muscular aumenta por 2 motivos. Um aumento de volume de suas organelas, ou seja, aumento de volume das mitocôndrias, do retículo sarcoplasmático, do túbulo T, e há um aumento do número de suas organelas, ou seja, uma verdadeira hiperplasia das suas organelas. Além desse aumento numérico, obviamente essas organelas ainda estão aumentadas em volume, o que corresponde à chamada hipertrofia. Essa hipertrofia muscular no esporte acontece secundariamente ao aumento de carga. Toda vez que nós trabalhamos com carga, com peso, nós vamos ter uma maneira natural de ganhar massa muscular. Portanto, se a musculatura anterior estiver extremamente hipertrófica na parte anterior, em contraste com a posterior, a possibilidade de lesão tendínea e ligamentar são muito maiores. O que vale para a coxa, vale para qualquer membro ou segmento do nosso corpo.
Por falar em hipertrofia, é muito importante ressaltar um fato que ocorreu no futebol do nosso país, que foi a morte do jogador Serginho. Nós vamos falar agora de hipertrofia de um músculo que não é esquelético, é um músculo cardíaco, e que às vezes predispõe à assim chamada morte súbita. O jogador Serginho, um jogador de São Caetano, há poucos anos atrás, morreu televisionado pela Rede Globo numa comoção nacional de morte súbita. Morte súbita significa morrer repentinamente. Fez-se autópsia desse atleta e verificou-se que esse atleta não apresentava hipertrofia de ventrículo esquerdo, hipertrofia do septo ventricular. Enfim, o laudo da autópsia foi o de morte morfologicamente não detectada. Esse incidente causou uma comoção nacional. Inclusive, como ele tinha exames pregressos do coração em institutos de cardiologia especializados, fizeram acreditar pela mídia que o jogador tinha alguma patologia cardíaca pregressa, o que não é verdade, o que foi ressaltado pela autópsia. Mas o importante desse ocorrido, já que estamos falando de hipertrofia, é que após isso, os cardiologistas passaram a temer esses acontecimentos de morte súbita. Se nós olharmos a história do futebol, nós vamos reparar que no último século, no século XX, nós temos raríssimos documentos de morte súbita no futebol. Nós poderíamos dizer que é mais fácil o indivíduo ganhar na Mega Sena do que morrer jogando bola. No entanto, como este fato foi televisionado e causou comoção não só no Brasil, no mundo inteiro, hoje em dia está acontecendo um momento muito triste no esporte profissional do futebol. A qualquer alteração do ritmo cardíaco, os cardiologistas estão tendendo a bloquear a vida esportiva desses atletas. Como se fosse da competência da medicina decidir o destino da vida de alguém. É bom frisar que, por exemplo, os geneticistas que fazem o aconselhamento genético, quando vem um casal que tem uma doença, com uma doença hereditária, e pergunta ao geneticista qual é a chance dele ter uma outra criança com a mesma doença, o geneticista pode dizer a porcentagem cientificamente. Mas jamais o geneticista pode impedir esse casal de ter outro filho. Essa é uma decisão do casal. É importante salientar que, ao defender o direito inalienável de um atleta profissional praticar sua profissão, constitui um gesto autêntico de liberdade humana. Com a informatização da nossa vida, quem sabe no futuro, caso essa lei seja modificada, o esporte se transforme no derradeiro resquício desta nossa liberdade. Eu repito, o esporte, como um todo, ele gera saúde. Nós não podemos impedir a carreira de um determinado atleta assintomático que pratica futebol há vários anos por um simples critério de laboratório. Vamos passar agora ao quarto capítulo, o capítulo das distrofias musculares. Esse capítulo constitui um quadro nefasto dentre as doenças musculares. Nesse capítulo encontramos pacientes que evoluem ao óbito antes do início da terceira década de vida, na grande maioria são doenças. Todas essas doenças até hoje sem nenhuma possibilidade de tratamento específico. Apesar disso, vamos aproveitar esse capítulo para falar um pouco sobre o esporte que os deficientes físicos praticam, denominado esporte adaptado. O número de praticantes tem aumentado consideravelmente. É bom que se saiba que estima-se que 10% da população brasileira é portadora de algum tipo de deficiência física. No último campeonato pan-americano realizado no Brasil,
Nossos atletas deram um verdadeiro baile nos outros países, conquistando o dobro das medalhas do segundo colocado. Infelizmente, novamente entrando em ação, nosso atual mundo capitalista, a televisão e a imprensa brasileira não deu o devido destaque aos nossos atletas. É claro